O Evangelho do Reino dos Céus. Façamos uma pergunta. Cristo reinará 1000 anos ou o seu reino é um reino eterno? A tradição religiosa, em sua maioria, espera Jesus voltar um dia fisicamente para a Terra para estabelecer o seu reinado chamado de milênio. Sendo assim, Satanás será amarrado por 1000 anos, então será um reinado de paz, tendo o reinado de Salomão como um tipo perfeito do reinado de Cristo. Os futuristas esperam pela vinda do reino de Deus com um anelo em seus corações. Essa doutrina é a mais popular entre as igrejas de hoje. Agora, será isso a verdade? O problema é que há um grande choque com as Escrituras, porque a passagem magna dessa doutrina encontra-se em Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Ali, nós encontramos que houve um povo que reinou com Cristo durante os 1000 anos. Um povo que foi cruelmente assassinado, mortos de uma forma cruel pelo testemunho de Jesus Cristo e pela palavra de Deus. E não dobraram os seus joelhos diante da besta. Resistiram firmes na fé, não se importando com as suas próprias vidas. Esses mártires viveram e reinaram com Cristo 1000 anos. Agora, a pergunta é: se esse verso 4 de Apocalipse 20 é a carta magna da doutrina dispensacionalista, premienista, eu faço uma pergunta. Quem foi que assassinou e matou cruelmente aqueles mártires durante esses 1000 anos? Porque aí nesse verso 4 está afirmando que eles reinaram com Cristo durante 1000 anos. Agora, segundo dizem eles, Satanás está amarrado e é um reinado de paz, e Jesus vai reinar os países, as nações, com vara de ferro. Satanás estará amarrado. Sendo assim, quem foi que matou esses mártires aqui em Apocalipse capítulo 20, verso 4? Quem foi que assassinou esses verdadeiros crentes? Ora, esses 1000 anos é um número referencial, é uma referência de tempo. Na Bíblia, não diz milênio, diz 1000 anos. 1000 anos é como um dia, e um dia como 1000 anos. Se refere ao tempo. Nós vemos que todas essas coisas, a perseguição da igreja, tudo aconteceu no tempo, no decorrer da história. A igreja tem reinado com Cristo, e ela reina com Cristo. E é um reino eterno, é um reino espiritual, não tem nada a ver com o literal, não tem nada a ver com aquilo que é simbólico. Apocalipse é um livro de símbolos. Não se coloca Apocalipse de uma forma literal, cronológica, em uma forma linear. Apocalipse é um livro de símbolos. O reino de Deus é espiritual, está dentro de nós. Jesus disse que esse reino não viria com a aparência exterior. Não seria um lugar geográfico, não seria um território, não seria desse mundo. Ele disse que o reino de Deus estava entre eles e que estaria em nós. O reino de Deus está aqui desde o primeiro século. E a tradição, esperando o reino vir em um futuro, quando Jesus voltar para estabelecer o seu reino na terra, um reino humano, um reino segundo a carne. Isso não é possível de acordo com as Escrituras. Para ele vir aqui, nessa dimensão humana, a única maneira dele se relacionar com a raça humana seria reencarnar
porque agora ele está glorificado em seus santos, glorificado em um corpo de crentes, que é a sua igreja. Ele está reinando. O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Paulo também disse que nós temos recebido um reino que não pode ser abalado. E Jesus disse em Mateus capítulo 12, versículo 28, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus tem chegado a vós. Daniel, capítulo 7, versículo 27, diz que o reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu seria dado ao povo dos santos do Altíssimo. E esse reino é eterno. Esses povos, essas nações, não têm nada a ver com esse mundo. Apocalipse 21, versículo 24, diz que as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. Esses reis da terra são os seus redimidos. Quando o Cordeiro foi digno de tomar posse do livro da redenção, ele nos fez reis e sacerdotes. Não tem nada a ver com essas nações pecaminosas, nada a ver com o território, nada a ver com a geopolítica desse mundo. Lembra o que Jesus disse: o meu reino não é desse mundo. O Evangelho do Reino de Deus está aqui há mais de 2000 anos e nunca findará, porque é eterno. A pergunta é: ele reinará 1000 anos ou eternamente? Eternamente. Com certeza, eternamente. Você ouviu o Evangelho do Reino dos Céus. Irmão Celes Renato Pereira, crendo em Jesus. Narração: Mateus Bernardes.